Olá pessoal, voltei então para falarmos agora, mas a minha luz aqui me iluminando continua, não consegui tirar ainda. Voltamos então agora para falar do direito constitucional. Gente, eu esqueci de falar no início lá do vídeo anterior, de pedir para que vocês vão anotando as dúvidas de vocês, porque senão vocês vão ter que assistir novamente. Claro, isso é um tanto quanto óbvio, mas conforme eu vou lembrando aqui das coisas, eu vou falando para vocês. O ideal seria que vocês fossem anotando e aí dessas anotações a gente vai conversando depois para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá, agora nós vamos falar de direito constitucional, tá? O direito constitucional, ele é o ramo mais importante do direito. E aí quando eu falei sobre isso aqui para vocês, eu fiz mais um desenho. E esse desenho era de uma árvore, um coqueiro que vocês chamaram, né? Então ela tinha vários ramos. E o direito constitucional é um desses ramos. Porém, o direito constitucional ele tem uma importância um pouco maior. Por quê? Porque ele é o ramo, e algumas pessoas inclusive dizem que o tronco desse coqueiro é o direito constitucional. Porque ele é o mais importante e é a partir do direito constitucional que surgem todos os demais ramos, porque ele é um ramo de suma importância, ele dá a base de tudo. Então tudo isso que nós vimos até agora, de Estado, governo, noções, tudo isso está lá no direito constitucional. Lembra que eu mostrei a Constituição para vocês? Então, lá estão todos os direitos. E aí, a partir desses direito constitucional, surgem as especificações de cada norma lá nos direitos, nos outros ramos do direito. E o exemplo que eu posso citar para vocês é do direito à vida. Então, o nosso direito constitucional, ele protege e coloca como direito fundamental o direito à vida, que nós já vamos falar sobre ele. Ou melhor, vamos citá-lo. O direito à vida é o que tem de mais importante. Porém, o direito constitucional não fala nada sobre qual será a punição se o direito à vida for violado e tudo mais. Aqui está a base. No direito constitucional, o direito à vida. Lá no direito penal vai colocar uma pena para o caso vai desenvolver esse direito à vida lá no direito penal, por exemplo, tá? Então, por isso a importância desse ramo do direito constitucional. O direito constitucional, como diz o conceito de vocês aí, pertence ao setor do direito público, porque diz respeito a todos, que dispõe sobre a estrutura do Estado, define a função de seus órgãos e estabelece as garantias da pessoa. Então, tudo que nós já vimos está aí no direito constitucional. São direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Isso aqui é o que tem de mais importante, que são direitos garantidos lá pela Constituição Federal. Em sala de aula, nós falamos sobre cada um individualizado. Aqui não. Nós vamos ser um pouco mais breves, porque eu também vou perguntar de forma mais breve. Então, são os direitos e garantias, alguns, né, fundamentais dos cidadãos. Direito à vida, direito à liberdade, à intimidade e privacidade, inviolabilidade de domicílio, liberdade de profissão, direito de informação, presunção de inocência e proibição de prisão civil, exceto para o caso de devedor de pensão alimentícia. Então, todos esses são direitos e garantias fundamentais dos cidadãos que a gente já viu. Gente, passamos então para o próximo slide falando de Constituição Federal, tá? Nós temos aí que a Constituição Federal é a lei mais importante do país. Nenhuma lei poderá contrariá-la, sob pena de ser considerada inconstitucional, ou seja, inválida, tá? Então a Constituição Federal, ela é a lei mais importante do país e tá sublinhado aí, não é à toa, né? Então lembrem-se disso. A Constituição Federal, ela tem uma grande importância, é como se fosse a Bíblia do cidadão, deveria ser no caso, porque nós temos essa obrigação de respeitar e de conhecer a nossa lei maior, que é a lei mais importante do país. Eu coloquei aí para vocês também que toda a Constituição ela deriva de uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí, existem duas formas. Existe o poder constituinte originário e o derivado, que eu falei para vocês em sala e ficou muito claro, eu acho que todos conseguiram entender. O poder constituinte originário é aquele que cria uma nova Constituição. E o poder constituinte derivado é aquele que faz as modificações, as alterações da Constituição, que é através de uma emenda constitucional, tá? Então, a maioria dos dispositivos da Constituição Federal, eles podem sim ser alterados. Porém, existe aquela exceção que eu falei para vocês, que eu desenhei lá em uma escala de proporção lá do município de Planalto, uma pedra gigante, né? Que são as cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas,
pétreas, elas são consideradas pedras dentro do ordenamento jurídico, que estão lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Gente, fiquem tranquilos, eu não vou perguntar para vocês qual é o artigo que fala das cláusulas pétreas, tá? Naquela mesma situação que eu falei sempre em sala de aula para vocês. O objetivo não é que vocês decorem, tá? Então eu não quero saber o número do artigo, eu quero que vocês saibam o que são as cláusulas pétreas, quais são essas cláusulas pétreas, por que elas não podem ser alteradas. Então, é isso que eu preciso que vocês lembrem, que as cláusulas pétreas são aqueles dispositivos que não podem, em hipótese alguma, serem alterados, tá? Eu nem coloquei aqui na revisão para vocês quais são essas cláusulas pétreas, porque nós já falamos em sala de aula e eu acredito que vocês, se um dia vocês precisarem, vocês vão lá consultar. Portanto, gente, qualquer emenda constitucional que incida ou afronte o dispositivo das cláusulas pétreas, ele não pode ser alterado. Absolutamente inconstitucional. Então eu tenho lá o direito à vida, eu tenho a forma federativa do Estado, que é um exemplo, né? Nosso Estado é federado. Então se alguma emenda constitucional vai lá e diz assim, não, agora o Estado não vai mais ser federado, vai ser uma confederação. Pode? Não, não pode, porque é uma cláusula pétrea, não pode ser alterada, tá? Então é isso, são aquelas cláusulas imutáveis dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Certo? Gente, então superada essa primeira parte aqui com relação ao histórico, agora direito constitucional, a própria Constituição Federal, que é de suma importância para o direito, nós passaremos agora para a evolução histórica do direito empresarial, entrando especificamente nessa parte do direito empresarial, tá? Essa aqui, só para esclarecer para vocês, seria uma disciplina a ser trabalhada lá no segundo bimestre, tá? Porém, nós adaptamos as nossas aulas de acordo com a necessidade das aulas remotas que nós precisamos colocar. Então, nós já ingressamos no direito empresarial, começando pelo histórico, e tem lá todos os videoaulas, acredito que tenha ficado claro, porque pouca gente teve dúvida para me pedir no chat, tá? Então, eu espero que esteja tudo ok nessa questão. Se não estiver, perguntem. Dúvidas não é só na hora da prova, tá? Não são somente na hora da prova. Então, vamos falar da evolução histórica do direito empresarial. O comércio, gente, e a empresa em si, eu coloco para vocês que ele é um fenômeno que ele existe desde o início da sociedade. Não surgiu agora, começou a comercializar alguma coisa. Sempre existiu, tá? Lá nos primórdios da humanidade já havia essa troca. Inicialmente eram trocas nas tribos ou nas comunidades apenas para suprir as necessidades. Uma tribo ou uma comunidade tinha mais mandioca, outra tinha mais sei lá o que. Eles acabavam fazendo essas trocas para subsistência. Então isso já era considerado comércio. Depois, gente, começou a existir então a troca por produto ou por moeda, né? Essa troca, essa compra e venda. O que acontecia? Aquele ciclo que está constando aí na revisão de vocês. Produz, vende, gera um novo capital e um novo ciclo de produção. Então é isso que nós vivemos atualmente, esse ciclo de produção, sempre com o objetivo de lucro, né? A economia evolui, a economia de escambo, que seria a troca, evolui para a economia monetária. Então troca por valor e obviamente visando lucro, né? Sempre com essa questão. Quando nós saímos do direito empresarial de forma geral e entramos no direito empresarial no Brasil, nós precisamos lembrar da proclamação da independência, que foi em 1822. O que aconteceu? Quando foi proclamada a nossa independência, nós não tínhamos leis no país ainda, tá? Porque foi proclamada a independência, as leis não caem do nada e se instalam no país, certo? Nós precisamos criar essas leis. Então, houve uma decisão em assembleia que nós continuaríamos seguindo as leis de Portugal. Então, nós continuamos um período com as leis de Portugal. No ano de 1834, foi criado um projeto para a criação do nosso Código Comercial, 1834, certo? De 1834 foi até 1850, quando, em junho daquele ano, pela Lei 556, foi criado o nosso Código Comercial, tá? Então, gente, o nosso Código Comercial é de 1850. Parte dele até hoje está em vigor. Então, é uma lei bastante antiga, mas parte dele, que é a parte que fala do direito marítimo, ela ainda está em vigor. O restante deixou de valer e foram criadas novas leis para justamente alterar de acordo com as mudanças da vida em sociedade, tá? Então, depois do Código Comercial, foram surgindo diversas leis. Não parou por aí, né? E
nós tínhamos que o Código Comercial, ele adotava a teoria dos atos de comércio. Professor, o que é a teoria dos atos de comércio? Já nós vamos chegar lá e vamos colocar a diferenciação entre a teoria dos atos do comércio e a teoria da empresa. Então, inicialmente, lá quando surgiu o direito, a teoria adotada era a teoria dos atos de comércio. Em 2002, gente, nós tivemos entrou em vigor o novo Código Civil, tá? Na época novo, hoje já não é mais tão novo assim, né? 2002. Entrou de 2002 e deixou de valer o Código Civil de 1916. Quando entrou em vigor esse Código Civil de 2002, muita coisa do direito comercial ele deixou de valer. Então, ficou vigorando somente a parte relacionada ao direito marítimo. E nesse momento, a alteração, em 2002, há essa alteração da teoria dos atos de comércio para a teoria da empresa. Então, a partir de 2002, hoje para o comércio, para dizer se a pessoa é comerciante, é empresária, nós utilizamos a teoria da empresa e não mais a teoria dos atos de comércio que era lá atrás no Código Comercial de 1851, tá? 1850, gente. A professora já tá meio perdida nas datas aqui. Então, a partir desse momento também, em 2002, o direito comercial parou de ser chamado de direito comercial e passou a ser conhecido como direito empresarial, tá? Ainda sobre a evolução histórica do direito empresarial no Brasil, eu repito para vocês o que eu já falei agora há pouco, que até hoje permanece em vigor a parte do Código Comercial que fala sobre o direito marítimo, mas bastante caiu em desuso ainda, já por causa da questão do tempo que decorreu, né? Então, utiliza-se o termo direito empresarial e não mais o direito comercial.